gente, começando o programa Hora do Enem pela TV Escola, o programa que vai dar aquela força para as provas nacionais do ensino médio. E hoje começa a Semana Mundial do Meio Ambiente, instituído pela ONU, que tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais que até então eram considerados inesgotáveis. Durante toda essa semana, nós vamos falar desse assunto que com certeza cai na prova do Enem. E no programa de hoje vamos conversar com o jornalista Edson Ribeiro. E você vai ter informações de como ter acesso ao nosso curso intensivo digital e também assistir a teleaula do dia apresentada pelo Lande Vieira, uma super aula de língua inglesa abordando linguagens e código. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial e inspiradora de estudantes como você. Hoje, a estudante de pedagogia Rafaela Garcia. Então, pegue seu material, concentre-se, tire qualquer distração do lado e fique ligadinho, porque está na sua hora, a hora do Enem. Hoje no Janela do Enem nós temos um convidado muito especial e uma história de superação. Ele começou os estudos numa escola pública e terminou na PUC com uma bolsa. Eu quero falar um pouco com o Edson Ribeiro, que é meu convidado de hoje. Tudo bem, Edson? Bem-vindo à hora do Enem. Ótimo. Muito obrigado. Agora, você começou os estudos numa escola pública e terminou aí formado com uma bolsa em uma das principais instituições do Brasil, né, do ensino superior. Queria que você me contasse um pouco da sua história. Correto. Eu estava na escola pública, depois tentei uma bolsa, passei para a escola particular, né? E quando chegou na época do vestibular, eu fiz Enem. Durante 2 vezes eu fiz Enem. Uma para saber mais ou menos como era, né, a prova, e o outro ano foi valendo, né? Então, foi uma experiência muito boa. O Enem é uma porta, né? Ele abre para você um mundo de opções e te dá um nível muito bom para você, um caminho, aliás, de luz muito bom para você seguir uma instituição, uma universidade. Então, no meu caso, foi esse. Eu passei não para uma faculdade, para 2 faculdades pelo Enem. Olha que Então, legal. para mim, foi um caminho de luz o Enem. Abre portas o Enem. E você fez o que na PUC? Qual faculdade? Jornalismo. Jornalismo. Então nós temos aqui um parceiro. E qual é a Sim, principal, qual a principal dica que você pode dar que foi fundamental para seu mental, né? Enfim, para você se preparar para essa prova? Claro, o Enem é aquilo. Se você faz a primeira vez, você fica nervoso e é normal, como qualquer outra prova, né? Então a dica que eu dou é: estudem, se concentrem no Enem, a tranquilidade emocional, isso conta muito, muito no Enem, né? E fora isso, claro, agilidade de pensamento, escrever bem, fazer uma boa redação, isso é fundamental no Enem. E ter conhecimento do Brasil e do mundo inteiro, geral, conhecimento geral. E isso eu acho que para mim é a chave. É a chave, aquela dica essencial. E você, como que você tem alguma técnica para você diminuir um pouco a ansiedade? Porque isso não é só para a hora do Enem, também é para a vida. Sim, sim, claro, com certeza. Embora que a gente, estudante, esteja naquele momento nervoso, porque você decide o seu futuro naquela hora, né? Você Exatamente. quer passar, né? Então, a dica que eu sempre ia é fazer uma meditaçãozinha antes, tomar uma água e sempre com pensamento positivo. Isso me ajudou bastante. Edson, muito obrigada pela sua participação aqui na Janela do Enem. Te desejo mais sucesso na sua carreira, parabéns pelas conquistas, né, na sua vida, no seu trabalho. E quando você quiser, a Hora do Enem está sempre aqui à sua disposição para a sua Tá participação. certo. Eu que agradeço pela oportunidade e um abraço a todos os alunos aí, boa sorte para eles que estão tentando o Enem esse ano e o próximo ano. Mas a minha dica é essa: o Enem é uma janela, é uma porta de sonhos, que você realiza o sonho através do Enem, como eu realizei o meu. Com certeza, gente, hoje jornalista, né, trabalhando aí em vários locais no Brasil. Obrigada, Edson.
muito sucesso para você na sua vida e sua carreira. Tchau, Um tchau. beijo. Boa sorte. Boa sorte também para você. Gente, esse é o Edson aqui na Janela do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva reforça o conteúdo que você assiste aqui na TV Escola, na hora do Enem. Está disponível em todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O nosso curso tem um conteúdo bem intuitivo, prático e dinâmico que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. Para agora mesmo, no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, uma super aula de língua inglesa, abordando linguagens e códigos. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Enem. Esses pobres mortais de hoje não conseguem imaginar como eram as provas da Biblioteca de Alexandria. Para se ter uma ideia do quão difícil era o exame, na prova de linguagens e códigos, as opções eram entre duas línguas bastante modernas da época: o sânscrito e o latim. E Rodus Vinhetum Est. Hora do Enem no ar e hoje você fica aqui comigo. Mas é claro que fica, porque o nosso foco tá na língua inglesa. Tem gente que viaja o mundo para aprender o idioma. E claro, sempre passa algum perrengue. Nosso convidado conta como foi a experiência de aprender inglês na Nova Zelândia. Samir Castro é daqui a pouquinho, porque antes, professor Gustavo Gomes. Chega mais, belezinha? Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado pelo convite. Professor, a gente tem uma questão com texto e a gente sabe que lá no Enem o tempo é curto. E eu lembro que no programa 318 você deu dicas sobre duas ferramentas, o skimming e o scanning. Tem como reexplicar para a galera que está chegando agora? Lógico, é o que eu sempre falo para você, não existe a possibilidade da gente falar de estratégia de leitura sem falar sobre essas duas estratégias que são skimming e scanning. Skimming, na verdade, é quando eu quero o entendimento, né? A questão ela quer o entendimento do texto como um todo. E o scanning é quando eu busco um detalhe mais específico do texto. Mas essa técnica não funciona só com quem já é fluente em inglês? Não, na verdade, as estratégias de leitura, primeiro que elas funcionam para todas as disciplinas que utilizam o texto como ferramenta, né? E para qualquer pessoa, dependente do nível de inglês que ela tem. Ela tem que aprender a aplicar a estratégia de leitura. Então, na verdade, às vezes eu tenho bastante conhecimento da língua, um conhecimento médio, um conhecimento básico, mas eu sei aplicar usando essas estratégias, né? Por exemplo, eu analiso o título, eu analiso uma imagem, eu vou analisar a fonte, né? As palavras que são cognatas, aquelas que são parecidas com a língua portuguesa. Então, na verdade, eu não preciso ser uma pessoa fluente, expert em inglês, para utilizar as estratégias de leitura, que não são só o skimming e o scanning, mas toda a avaliação do texto, a análise do texto como um todo. Show de bola. Então, partiu questão? Vamos lá. Já está aí na tela, professor, questão número 5 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Isso aí. Toda prova do Enem, a gente tem a contextualização antes das questões. Beleza. Então, essa contextualização. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do guia de viagens de Israel, então, se já me antecipou sobre o que o texto vai falar. Isso. Então, eu já sei que é um guia de viagens falando de Israel. Depois, qual é o segundo passo que eu, enquanto professor, né, aconselho? A análise do título. Beleza. Então, eu tenho ali palavras cognatas, né? A gente tem Israel,
A gente tem guide, né? Então a gente tem Israel Travel Guide, já dá, né, para você fazer a relação com a contextualização. E aí a gente vai ler o texto sem se preocupar com as palavras que a gente não conhece. Beleza. Tá? Porque eu só quero saber do que o texto fala. Tranquilo? Então a gente tem aí, Israel has always been a standout destination from the days of the prophets to the modern day, known that this tiny slice of land of the eastern Mediterranean has long attracted visitors. While some arrive in the Holy Land of spiritual quest, many others are on a cultural tours, beach holidays, and ecotourism trips. Wading through Israel's convoluted history is both exhilarating and exhausting. There are crumbling temples, ruined cities, abandoned forts, and hundreds of places associated with the Bible. And while a sense of adventure is required, most sites are safe and easily accessible. Most of all, Israel is about its incredibly diverse population. Jews come from all over the world to live here, while about 20% of the population is Muslim. Politics are hard to get away from in Israel, as everyone has an opinion on how to move the country forward. With a red ear, you're sure to hear opinions from every side of the political spectrum. E aí a gente tem um site onde está disponível, que eu poderia ter também uma questão para responder, precisar da fonte. Então a fonte nunca pode ser desprezada. Qual é o segundo passo? A gente lembrar que cada alternativa vai ter um comando diferente. E é esse comando que eu tenho que ficar atento. No primeiro ele usa o verbo descrever, no B, informar, no C, divulgar, no D, recomendar e no E, apresentar. Então, primeiro eu faço análise desses verbos e depois eu leio todas as alternativas. Na primeira ele diz, descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. Informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais. C, divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Eu já fico... Porque geralmente um guia de viagem Planejar a pode viagem. ter essa função. Então eu posso comprar um guia de viagem para planejar a minha viagem para onde quer que seja, que no caso aqui é Israel. Recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais e apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Se a gente for pensar no gênero textual guia de viagem, a gente já se encaminha mais para a letra E, que apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Então, o gênero textual guia de viagem acaba tendo essa função Fundamental aí, né? fundamental. Apesar de que a letra C, né, seria possível se não tivéssemos o texto como base. Então, ela supostamente seria uma questão verdadeira se não existisse um texto base. Entendi. Tá? Então, a resposta certa é a letra E. Tá? A gente tem ali algumas características que, por exemplo, a gente vê Israel como um lugar de se viajar com características bem distintas, né? Quando aparece a palavra while, né? Que é um conector que ele dá a ideia de oposição, né? Alguns vão com propósito, outros vão com outro, ou seja, Israel abrange todos os tipos de turistas. Pois é, professor, essa questão, ela traz muitos adjetivos aí, tem muitas palavras que fazem referência a turismo, política. O que comentar sobre isso? Porque o uso do adjetivo? Justamente porque um guia de viagem, ele vai valorizar o lugar que ele está apresentando. Então, é óbvio que a classe gramatical que vai aparecer com bastante frequência são os adjetivos com ideia positiva. Saquei. Tá? Não tem como falar de Israel sem falar da questão política, sem falar da questão da diversidade religiosa. Talvez você não precise desse vocabulário para resolver a questão, mas é sempre importante que a gente tenha em mente que eu leio o texto também para informação. E quando eu leio esse texto, eu trago conhecimento prévio, eu trago conhecimento de mundo para dentro desse texto. Então, se eu já sei um pouco sobre Israel, com certeza esse texto ele vai se tornar um pouco mais fácil para mim. E para você, é uma questão fácil, médio, difícil? O texto, ele é um texto tranquilo, né? Mas eu só tenho que ficar atento ao distrator.
né? Porque a gente tem ali um distrator que é, na verdade, o verbo. Por exemplo, na questão da letra C, né, divulgar os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem, foi o que eu te falei, é um distrator porque é uma característica de um guia de viagem. Mas não é verdadeiro porque o texto não tem esse propósito. Show de bola. Então, reforçando o gabarito, letra... Letra E. Show de bola. Então, professor, chega aqui na frente. Bom, a sensação que dá é que treinar leitura é fundamental para a prova de língua inglesa, tá certo? Sim. Treinar leitura, quando a gente diz assim, treinar leitura é eu ter acesso a diferentes tipos de gêneros textuais. Isso. Porque o que a gente tem visto ao longo do tempo? Porque o Enem trabalha, são 5 questões de língua estrangeira, né? E eles trabalham geralmente com 5 gêneros textuais diferentes, na maioria das vezes. Então é bacana que você tenha contato com a música, com o poema, com a tirinha, né? Por quê? Porque a gente tem textos onde a linguagem é mais formal, a música te permite uma informalidade maior, às vezes você não precisa usar a linguagem padrão, às vezes você tem a presença da gíria, de uma expressão idiomática, de uma estrutura que foge, né, à linguagem, à regra padrão. Abreviações. Então, abreviações. Então, geralmente, a gente tem visto música, poema, anúncio. Então, é interessante que ele tenha contato com esse tipo de linguagem. Na tirinha, por exemplo, eu sempre comento com os meus alunos que é um gênero textual que não basta você saber inglês. A gente teve numa das provas do Enem que aparece a palavra season, com 2 significados, né? Estação do ano e estação do período de futebol, que seria a temporada. Sim. Então, assim, entender que às vezes o conhecimento prévio é fundamental, às vezes para você entender uma tirinha, e se você não tem, só com conhecimento de língua inglesa, não te leva à resolução da questão. Professor, para terminar, em que temas você aposta para a prova de língua inglesa desse ano de 2018? Antes de eu falar da questão dos temas que eu aposto, é lembrar que a gente tem hoje o tweet aí que é utilizado como meio de comunicação, de divulgação de ideias, enfim. Lógico que as colocações do Trump, né, as questões do Trump são bem possíveis, as relações dos Estados Unidos com o México. Aí o maior ataque que a gente teve a tiros nos Estados Unidos, que foi 2 de outubro do ano passado, também é possível. Lembrando que eu não aposto em nada que tenha acontecido muito recentemente. Uhum. Eu acredito em questões temporais, né, que aconteceram há um tempo atrás, e questões atemporais que eu acho que o Enem sempre está valorizando aí algumas questões, como violência, a questão do desarmamento, que está aí, né, se discutindo muito, se desarma essa sociedade ou se arma, enfim. Alguma última dica, professor, para quem está se preparando? Treinar. Aquisição de vocabulário é sempre bacana. Eu digo que a aquisição de vocabulário não é necessariamente uma coisa chata, tem N formas dessa aquisição, que eu falo, a gente tem a música aí, que a molecada gosta, a gente tem as séries de TV, volto a dizer, a gente tem as próprias provas do Enem, né, que tem temáticas bacanas, as resoluções das provas anteriores. Enfim, eu acho que tudo aquilo que te dá prazer e que envolve a língua inglesa é uma forma de aquisição de vocabulário. Lembrando sempre que a informalidade está muito presente nos dias atuais. Então, uma escrita informal pode aparecer, sim, em algum texto. Então, a gente fica atento, né, a essa comunicação, às vezes, aí, que foge essa caixinha que é a gramática. Show de bola. Professor, valeu mesmo. Obrigado, por eu que toda a agradeço. ajuda, viu? E quem disse que só há um caminho para te levar aonde você quer? O nosso entrevistado prova que existem muitos. Ele é formado em Direito e hoje trabalha no mercado financeiro, mas já colheu até kiwi e maçã para aprender inglês na Nova Zelândia. Samir Castro, por gentileza, chega mais. Obrigado, Elane. É isso, cara. Tudo Prazer bem? nosso aqui, ter você aqui. Obrigado, prazer é meu. Vem cá, explica essa história aí, maçã, kiwi, para aprender inglês. Cara, é uma longa história. Oh, à vontade, manda aí. Eu morava aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Tava um pouco naquela época de adolescência, muito perdido, sem saber o que fazer. E eu decidi que tinha que tomar um rumo na vida. E falei, quero aprender inglês, quero morar fora do país.
E fiquei na dúvida de ir para a Austrália ou para Nova Zelândia. Até que então tinha um amigo meu na Nova Zelândia, ele falou: Samir, vem, que, poxa, tem vários trabalhos, dá para você começar a estudar também. Aí eu fui, minha mãe me deu $500, comprou minha passagem e fui eu para Nova Zelândia sem saber nada. Caramba. The books on the table total. The books on the table, isso eu entendo. Não, mas E aí você encontrou o seu amigo, foi trabalhar na fazenda? Então, no primeiro dia, aquela época o celular não era como hoje, né? A gente está falando de 2004. Era aquele celularzinho, não tinha... A internet não era como hoje. Então, eu não consegui encontrar ele no primeiro dia. Assim, já foi uma dificuldade grande, assim. Só que no caminho, no avião para lá, eu conheci 2 pessoas que estavam no meu voo do Sul, que estavam indo para Nova Zelândia fazer a mesma coisa. E eles já, no primeiro dia que eu cheguei com eles, eles já conseguiram emprego para mim. Eu comecei a trabalhar no dia seguinte. E só fui encontrar meu amigo 5 dias depois, para você ter ideia. E vem cá, você já tinha colhido maçã, kiwi, para ter experiência com isso? Não. Meu primeiro trabalho lá nesse dia era para trabalhar na fazenda, na colheita de uva. Não era nem kiwi ainda, nem maçã. Eu me empolguei. Gastei meus $500 na primeira semana pulando de paraquedas, só que lá eles pagam o salário semanalmente, então na outra segunda eu já recebi a minha semana do trabalho. E assim, a Nova Zelândia, ela te proporciona muito isso. As pessoas não gostam de trabalhar na fazenda, preferem trabalhar no restaurante, escritório. E esses trabalhos da fazenda, eles acabam remunerando muito bem. Então eu ficava viajando, rodando a Nova Zelândia inteira, cada hora trabalhando. Fiquei catando kiwi, tanto que hoje eu não como mais kiwi, não como mais maçã, de tanto kiwi e maçã que eu comi na colheita lá. Vem cá, quanto tempo você levou para se virar em inglês, assim, para aprender a língua? Olha, eu acho que assim, é tudo uma evolução, né? O primeiro dia, quando eu cheguei, posso te contar assim, foi louco de eu não... quando eu pisei na Nova Zelândia, eu fui tentar comprar passagem para uma cidade chamada Blenheim, que era uma cidade um pouco mais ao sul. E aí eu não conseguia nem comprar a passagem, para você ter ideia. Eu falava para a mulher que eu tinha escrito, né, colocado na tradução lá, I want to go to Blenheim. Aí ela falava, you want a plane? Ela perguntou se eu queria um avião, ela não entendia o que eu falava. Aí até que ela pegou um mapa e me mostrou, Blenheim, porque lá eles têm um sotaque um pouco diferente. Eu tive que chegar no mapa para chegar na cidade, para comprar uma passagem para onde eu queria ir. Eu acho que depois é tudo uma questão de evolução. Você vai estudando, você vai aprendendo. Chega um certo momento que, assim, de tanto você estudar do nada, você fala, nossa, aí uma hora você repara a evolução, assim, é muito interessante. Você percebe que já está falando. Fala, caramba, eu aprendi, estou aprendendo. É muito... Não tem explicação, eu acho. Bom, e você falou em sotaque, é muito diferente do inglês da Inglaterra, dos Estados Unidos? Só que bastante. Só que na Nova Zelândia, eles têm um país bacana pelo seguinte, muitos estrangeiros, assim, ingleses, americanos, pessoas de País de Gales, eles vão para lá naquele período que você termina a faculdade, eles têm uma cultura de você ficar um ano viajando. Muita gente vai para Nova Zelândia. Como eu morava em albergue, você tinha várias nacionalidades diferentes. Apesar de estar na Nova Zelândia, o meu inglês era melhor, mais voltado para o inglês da Inglaterra. Olha aí. Entendeu? Porque era muita gente, assim, só albergue você estava com japonês, chinês, indiano, inglês, americano. Então... Era muito legal, muito bom. E quanto tempo você viveu lá? Fiquei um ano na Nova Zelândia e depois fiquei 2 meses na Inglaterra. Fui para a Inglaterra. Aí chegou um certo momento que eu falei, você quis voltar para o Brasil para terminar a faculdade. Até quando eu estava na Inglaterra, me chamaram para participar de um campeonato de futebol que tinha lá dos restaurantes e tal. A pessoa queria me contratar para trabalhar no restaurante para eu jogar futebol. Só que eu falei, não, eu estava com vontade de terminar a faculdade para você também seguir uma carreira. Aí eu retornei depois de 1 ano e 2 meses fora. E na janela do Enem de hoje, vamos conversar com a Rafaela, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem? Bem-vinda, Rafa! Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Rafaela, eu sou aqui.
Obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu queria saber um pouco como que foi o Enem para você, porque você acabou de fazer o vestibular agora. Isso. Bom, a gente está passando por um momento muito difícil, né, para todo mundo, inclusive para os estudantes com a educação à distância. Mas, mesmo assim, mesmo com tudo acontecendo, eu decidi tentar fazer o Enem. E foi uma trajetória longa, né? Eu estudava todos os dias, tentava dar o meu máximo para conseguir passar, né? E aí eu consegui passar, tive uma boa apresentação, né? 3 áreas também. E agora eu estou cursando pedagogia na Universidade Federal Fluminense. Muito bom. E como foi para você lidar com ansiedade, medo nesse período de pandemia? Bom, eu geralmente via muitos vídeos sobre dicas de como lidar com isso, porque não é fácil. Não é fácil a gente lidar com isso sozinho, a pressão de que você tem que estudar e tá, parece que está caindo lá fora, então não é fácil. Mas eu sempre procurei aderir a técnicas de meditação, sempre escrevia muito, isso me ajudou também na meditação, para poder colocar os meus sentimentos também no papel, tornar tudo mais claro, né? Sempre olhava para o meu objetivo e pensava que era apenas o início de uma carreira. Então, isso me motivou muito. E quando eu me sentia frustrada, eu tentava ao máximo me acalmar e pensava que tudo isso um dia vai acabar, a gente vai melhorar, vamos conseguir voltar, de certa forma, para a nossa realidade. Com certeza. Agora, eu estou sabendo que você assistiu alguns programas aqui também da Hora do Enem. Sim, eu recomendo para vários amigos. Me ajudou muito em várias questões. Sempre que tinham aulas ao vivo, eu assistia, gostava muito da interação, sempre curtia essa questão de vocês apresentarem outros estudantes, porque eu acho que isso torna tudo mais fácil, né? A gente tem todas as pessoas que a gente pode fazer também. Então, é uma coisa muito interessante e acho o programa o máximo, e a forma como vocês explicam é demais. Eu adoro e sempre recomendo. Olha, quero te agradecer demais pela presença aqui, Rafa. Quando você quiser estar aqui novamente, está super convidada. Sucesso na sua carreira. Obrigada, agradeço vocês também pela oportunidade. E, bom, eu espero que os estudantes que estejam me vendo agora não desistam, porque vocês são capazes. Mesmo que a gente esteja ficando por um momento complicado, vocês têm que confiar que tudo vai passar e vocês também vão ser aprovados. Então, a chave do sucesso é não desistir. É errar, levantar, acertar e continuar tentando. Exatamente, gente. Essa é a Rafa, aqui do Rio de Janeiro, contando a chave do sucesso para que ela passasse aí na prova do Enem. Obrigada, Rafa. Um beijo. Obrigada, gente. Beijão. E chegamos ao final de mais um programa, unindo conteúdo, notícias, orientação e dicas. A Hora do Enem permanece ao seu lado. Estamos te conduzindo para um futuro melhor. Então faça a sua parte, porque nós acreditamos em você e no seu potencial. Estamos também com o nosso WhatsApp da Hora do Enem, para você dar sugestões, tirar dúvidas, participar conosco do quadro Janela do Enem. Será uma honra receber você aqui contando a sua história. Aproveite e marque também a gente nas redes sociais com a hashtag Hora do Enem, marque também a TV Escola com a @TV Escola e essa apresentadora com a @Tatiana D'Angelo. E para maiores informações sobre o curso intensivo multiplataforma, acesse nosso site www.horadoenem.org.br. É hora de você ter confiança, é hora de se comprometer consigo mesmo, é hora de estudar. Confie e tenha fé. Lembrando que estamos cada vez mais juntos e conectados, pois essa é a sua hora, a Hora do Enem. Até amanhã com muito mais Hora do Enem para você. Um beijo, tchau, tchau!